Até que enfim vamos falar de Bitcoin. O mundo só se fala nisso. O meu amigo comprou Bitcoin, minha mãe, meus parentes, até meu cachorro quer comprar Bitcoin. Cachorro, aí você apelou, né? Mas afinal de contas, o que é Bitcoin? Como funciona a rede de criptomoedas mais famosa do mundo? Por qual motivo ela foi criada? E afinal de contas, quem é Satoshi Nakamoto? Fala, tropa do canal Hora Certa! Hoje falaremos sobre Bitcoin, essa moeda que revolucionou o dinheiro como conhecemos até o momento, a tecnologia que está por trás dela, as chamadas blockchain, e quem é esse Satoshi Nakamoto, considerado o pai das criptos, já que o Bitcoin foi a primeira moeda digital a surgir. Mas antes de começarmos esse vídeo, eu vi que você ainda não deixou seu like. Deixa o like, não custa nada, ajuda nós aí. Se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Então bora lá entender um pouco sobre esse universo do Bitcoin. Antes de falarmos sobre criptomoedas e em especial o Bitcoin, vamos voltar um pouco no tempo, mais especificamente no ano de 1944, e entender como o dólar se tornou a reserva de valor para o mundo. Ao final da Segunda Guerra Mundial, a Europa estava devastada e os Estados Unidos saía fortalecido da guerra. Nesse contexto, aconteceu uma conferência na cidade de Bretton Woods, em New Hampshire, nos Estados Unidos, reunindo representantes de 44 países com o objetivo de estabelecer um novo sistema monetário e financeiro internacional para a reconstrução do pós-Segunda Guerra Mundial. Nascia ali o Acordo de Bretton Woods, o dólar no centro do mundo. O objetivo principal dessa conferência era a reconstrução dos países destruídos pela guerra e fortalecer o comércio e as finanças nesses países. Para facilitar essa cooperação entre os países, criaram o Fundo Monetário Internacional, o FMI, que teve como objetivo inicial gerir o sistema monetário internacional e auxiliar países membros em dificuldades financeiras, e também a criação do Banco Mundial, tendo como objetivo principal reconstruir as economias dos países devastados pela guerra, auxiliando também no seu desenvolvimento econômico. Essa conferência estabeleceu um novo sistema monetário internacional, conhecido como Sistema de Bretton Woods, baseando as taxas de câmbio na relação com o dólar americano e o ouro, ou seja, todos os países teriam taxas de câmbio fixa atrelada ao ouro ou ao dólar, que por sua vez tinha um valor fixo atrelado ao ouro, onde 35 dólares era equivalente a uma onça Troy de ouro. Naquele momento, nascia a hegemonia americana e o dólar passava a ser a principal reserva de valor, tendo-a como referência no mundo todo. Porém, esse acordo durou até 1971, quando Richard Nixon, presidente dos Estados Unidos, anuncia o fim do padrão dólar-ouro, tornando o dólar uma moeda fiduciária. Com isso, muitas moedas que possuíam câmbio fixo passaram a ter câmbio flutuante, gerando uma grande inflação no mundo todo. Em 2008, os Estados Unidos passam por uma grande crise conhecida como crise do subprime. Durante essa crise, ocorre algo que é extremamente prejudicial para qualquer economia quando se fala em inflação: a impressão de dinheiro. Em meio à crise, o Banco Central americano resolve ligar a impressora de dinheiro, causando uma enorme inflação não só no país, mas no mundo, pois se os Estados Unidos pegam um resfriado, o mundo inteiro fica doente. E é nesse contexto, nesse mesmo ano, no dia 31 de outubro de 2008, há exatamente um mês após o banco Lehman Brothers ir à falência, surge uma pessoa em um fórum de discussão sobre criptografia na internet, dizendo o seguinte, abre aspas: venho trabalhando em um novo sistema de dinheiro eletrônico totalmente peer-to-peer, ponto a ponto, ou entre pares, sem a necessidade de uma terceira parte, fecha aspas. Seu nome, Satoshi Nakamoto, e junto nessa mensagem ele dava as principais ideias desse sistema, anexando um paper de 9 páginas chamada White Paper do Bitcoin, escrevendo os principais conceitos do novo sistema. E é claro, toda ideia disruptiva, quando surge, ninguém acredita nela, até que se prove ao contrário. E foi isso que aconteceu, pois no dia 3 de janeiro de 2009, o sistema passava a rodar, porém apenas com Satoshi Nakamoto rodando o sistema. No dia 9 de janeiro, nesse mesmo fórum, Nakamoto envia uma mensagem disponibilizando o software para quem quiser baixá-lo. No mesmo dia 9 de janeiro, Nakamoto deixa outra mensagem dizendo o seguinte, abre aspas: o problema raiz com a moeda convencional é todo
toda a confiança que é necessária para fazê-la funcionar. O Banco Central deve ser confiado de que ela não irá desvalorizar a moeda. Fecha aspas. A primeira transação feita em Bitcoin ainda ocorreu em janeiro de 2009, com a criação de 50 Bitcoins, registrada na rede. Nakamoto deixava claro em suas mensagens e sua indignação e o repúdio que ele tinha com o atual sistema monetário existente e das moedas fiduciárias, que dependia da confiança dos bancos centrais e que eles podem imprimir dinheiro a hora que quiserem sem nenhum limite, que os amigos do rei podem ser socorridos a qualquer hora. O Bitcoin surgia com a finalidade de ser uma alternativa a tudo isso, uma moeda digital descentralizada que impede a atuação de qualquer governo, não podendo ser violada, mas como é que ele faria isso? É aí que entra a tecnologia blockchain. Mas o que é a tal rede blockchain e como ela funciona? Podemos defini-la como uma corrente de blocos referenciadas uns aos outros por meio de criptografia e da prova de trabalho. Mas como isso funciona na prática? Imagina uma folha de papel A4, dessas que você usa na sua impressora, e você divide ela em 3 partes. Em cima você possui o cabeçalho, no meio está as transações e na parte de baixo está a prova de trabalho. Uma das principais informações que aparecem no cabeçalho é o hash do bloco anterior, que é um código apontando para o bloco anterior, criando a ligação em cadeia da rede, além de outras coisas como um carimbo com data e hora. As transações mostram exatamente as transações realizadas e armazenadas dentro daquele bloco. A prova de trabalho é aquilo desempenhado pelos mineradores por meio de códigos que devem ser solucionados por eles para validar aquele bloco a fim de juntá-lo na rede. E como faz para solucionar esses códigos? Através de computadores super potentes e muito caros, pois eles devem ter velocidade suficiente para solucionar tais códigos antes de outros mineradores para que consiga validar uma transação. Esses supercomputadores também consomem mais energia que o normal, então além de você fazer um grande investimento em máquina, também verá sua conta de energia se multiplicar. Então vamos exemplificar como funciona a rede. Agora você entende como é formado um bloco. Agora imagina que possui vários blocos. Então você tem o bloco A, o bloco B, o bloco C, o bloco D e por aí vai. Cada bloco possui uma informação que lhe passei, formando assim a rede blockchain. Mas esses blocos estão conectados uns aos outros, pois no cabeçalho de cada bloco consta informações do bloco anterior, o que torna a rede inviolável. Pois da mesma maneira que você precisa solucionar um código na prova de trabalho para validar uma transação, para alterar uma transação você também precisa solucionar um código. E o problema é que demora em média 10 minutos para que seja solucionado esses códigos. Tendo em vista que no cabeçalho de cada bloco consta informações do bloco anterior, os blocos que estiverem para frente todos deverão ser alterados. Então vamos supor que você queira alterar uma transação do bloco C, por exemplo. As informações desse bloco seriam alteradas, então você teria que solucionar a prova de trabalho para fazer a alteração nesse bloco. Depois de alterar o bloco D e todos os blocos que estiverem para frente. Porém o problema é que tem muita gente minerando e a cada 10 minutos surge outro bloco dentro da rede. Isso torna impossível alguém ou um hacker tentar corromper a rede. Então veja bem, de um lado você tem um pequeno grupo formado por banqueiros e ministros de governo onde eles possuem a máquina do dinheiro na mão. E é eles que controlam as impressões do dinheiro mundo afora. Do outro lado você possui um grupo de pessoas chamadas de mineradores que são responsáveis por manter a rede rodando. Mas como confiar no trabalho de pessoas mundo afora que você sequer conhece? Operando um sistema que você mal sabe como funciona, em uma moeda totalmente nova e que você não tem ideia para onde isso vai. Eu já falei de algumas coisas importantes que todo minerador precisa ter e fazer, como um computador superpotente que precisa solucionar uma prova de trabalho em até 10 minutos. Mas o que eu não te contei ainda é o porquê. Por que fazer isso? Por que minerar Bitcoin e qual o incentivo? O Bitcoin foi criado com a finalidade de ser a moeda mais escassa do planeta e como você já sabe que no mercado quem manda é a lei da oferta e demanda. Então quanto maior a escassez de um determinado produto ou ativo, se a procura for alta, maior será a sua valorização. O sistema de Bitcoin possui um limite máximo de 21 milhões de unidades. Os Bitcoins entram em circulação a partir de cada bloco de mineração. Então toda vez que um minerador consegue realizar uma prova de trabalho e validar uma transação,
então ele recebe como recompensa Bitcoin. É uma forma de recompensa aos mineradores e de manter a rede rodando. A regra começou com 50 Bitcoins a cada 10 minutos, em uma taxa decrescente. A cada 210 mil blocos ou a cada 4 anos cai pela metade a recompensa. Em 2009 começou com 50 Bitcoins, já em 2024 estava em 3,125 Bitcoins por bloco. Isso durará até atingir o limite de 21 milhões. Hoje temos pouco mais de 19 milhões de Bitcoins que entraram na rede. Porém, muitos estão fora de circulação, tendo em vista aquelas pessoas que perderam suas carteiras, outros morreram e até mesmo Satoshi Nakamoto, que rodou o sistema, consta que possui 1 milhão de Bitcoin que estão parados desde que ele desapareceu dos fóruns. Mas e depois, quando atingir os 21 milhões de Bitcoin, o que manterá os mineradores atuando, já que não haverá mais Bitcoins para serem remunerados? Será através de taxas pagas pelos próprios usuários. O Bitcoin no início não tinha valor, eram pessoas transacionando sem nenhum referencial. Quando a ideia começou a se formar, começaram a pagar em dólares. Porém, em maio de 2010 ocorreu a primeira transação fidedigna com Bitcoins por mercadoria, quando uma pizzaria aceitou receber 10 mil Bitcoins em apenas 2 pedaços de pizzas. Essas pizzas, meus amigos, sem dúvida nenhuma foi a mais cara na história, pois hoje, em valores atuais, os mesmos 10 mil Bitcoins valeriam mais de 1 bilhão de dólares. Mas ninguém imaginaria que teria essa supervalorização, afinal de contas, só em 2011 que o Bitcoin passou a valer $1. Foi um marco em sua história. E hoje o Bitcoin está cotado em mais de 100 mil dólares. E ao que tudo indica, com o aumento de sua escassez daqui para frente, em breve acredito que ele poderá romper a marca dos 1 milhão de dólares fácil. Mas afinal de contas, Mauro, quem é esse Satoshi Nakamoto? Essa é uma pergunta que a humanidade quer saber. Após a criação da moeda, ele simplesmente sumiu e ninguém mais o viu em nenhum blog ou site, parecendo até que ele havia saído de um programa de computador onde cumpriu sua missão e desapareceu, como se alguém tivesse simplesmente desinstalado o software. Assim aconteceu com ele, mas ele havia implantado uma ideia essa revolucionária, disruptiva e até difícil de ser compreendida por muitos, parecendo até ser obra de ficção científica. Mas ali nascia algo que mudaria todo o conceito que pensávamos que tínhamos sobre o dinheiro e sua real funcionalidade. Se gostou do conteúdo, curte o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos, ajudando muito nosso canal a crescer. E não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos. Comente aqui embaixo se você quer que eu traga mais conteúdo sobre criptomoedas para o canal. Tem uma infinidade de cripto, muitos até interessantes, como é o caso de Ethereum, Solano, algumas stablecoins. Então, se quiser mais assuntos sobre cripto, deixa eu saber nos comentários que sua opinião é muito importante para nós. Eu sou o Mauro e esse foi mais um vídeo do canal Hora Certa. Fui!